Continuando, vamos lá. Constante de equilíbrio agora na perspectiva de Kp. Para entender melhor a perspectiva de Kp, você tem que lembrar lá da lei dos gases ideais, né? Que é a constante de Clapeyron, por exemplo, que é o PV igual a nRT. Mas eu vou já simplificar para você, beleza? Vamos lá. Lembra que a constante de equilíbrio ela pode ser dada em Kc ou Kp, que nem eu falei anteriormente. Quando pensamos em Kp, a perspectiva é das pressões parciais, mas também será produto sobre reagente. Porém, como eu vou ter gás, o sistema gasoso, a forma de eu medir não será por mol por litro, será por pressão parcial, beleza? Agora, quando pensamos em pressão parcial, vai ser Kp é igual a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Só. Se for deduzir da onde que vem essa perspectiva, é lá do PV igual a nRT, porque eu consigo deduzir que a pressão parcial será diretamente proporcional à concentração mol por litro. Olha só. Então vai ser a mesma ideia, tá? Eu não vou mostrar aqui a dedução, porque vai ficar muito longínquo, tá? Então eu já tratar da mesma forma, sem nenhum problema. Então, resumindo, aqui. Pronto. Qual que é a relação entre Kc e Kp? Kc e Kp, eles não serão iguais. Mas o Kc teria que ser multiplicado por R e por T. Porém, como a R já é constante, e estamos falando de constante, e a temperatura será constante, então, tecnicamente falando, Kc vai ser igual a Kp, só. Fechou? Kc igual a Kp. Por isso que eu digo, não preciso mostrar tudo isso aqui para vocês, que seria uma perda de tempo por enquanto. Beleza? Vamos lá. Deslocamento do equilíbrio, que são os princípios de Le Chatelier. Le Chatelier, ele simplesmente estudava o quê? A perturbação do equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio químico tem as concentrações ali constantes. Mas se eu perturbar, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento. Ou uma hora eu vou ter mais produto, ou uma hora eu vou ter mais reagente, ou seja, vai deslocar. Mas aí vem o ponto de vista, para onde está deslocando. São três fatores que alteram o equilíbrio químico: concentração dos reagentes, temperatura e pressão. Fechou? Melhor, concentração dos reagentes e produtos. Existe também o efeito do íon comum, que eu vou mostrar ele, e ele é importante ainda mais para vestibular tradicional. Ok? Vamos lá. Concentração. Gente, pare e pensa comigo. Onde eu adiciono, vai reagir mais rápido. Se vai reagir mais rápido, eu formo o outro mais rápido. Qual que é a lógica? Se eu adiciono um reagente, os reagentes vão reagir mais rápido. E eles reagem mais rápido para quê? Para virar produto. Então, onde eu adiciono, se desloca no sentido oposto. Pronto. E onde se retira, se desloca para o mesmo sentido. É isso. Se eu adiciono reagente, desloca para o produto. Se eu adiciono produto, desloca para o reagente. Se eu retiro o reagente, desloca para o reagente. Se eu retiro o produto, desloca para o produto. É isso. Beleza? Substância sólida não desloca o equilíbrio. Então, ponto. Por quê? Porque ela já tem valor constante, ela não altera a velocidade. Motivo, já expliquei, né? Acontece a mudança na velocidade das reações direta e inversa. Porque quando você adiciona alguma coisa, você vai alterar a velocidade. Só que essa alteração, se você adicionar, por exemplo, desloca no sentido contrário. Olha só, eu tenho ali gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando amônia. Rodrigo, a quantidade de mols, eu vou ter que olhar e vai impactar? Não. Só vai impactar, por exemplo, se for sistema gasoso. No caso, desculpa, mudança de pressão. Exemplo. Se eu adiciono gás hidrogênio. Gás hidrogênio está no meu reagente. Então, se eu adiciono um reagente, vai fazer o quê? Vai deslocar para o produto. Mas por quê? Tecnicamente falando, se eu adiciono hidrogênio, eu estou aumentando a concentração do hidrogênio, então vai aumentar a velocidade 1, que é a velocidade direta. Então, vai fazer o quê? Deslocar para o produto. Porque a velocidade direta vai ser maior que a inversa. Pronto. É isso. Concentração.
Se eu retiro gás nitrogênio, vamos lá. Se eu retiro o gás nitrogênio, vai diminuir a concentração de nitrogênio, então vai diminuir a velocidade direta. Mesma ideia. Vai diminuir, então vai deslocar para onde? Para o próprio reagente. Por que, Rodrigo, se eu retirei? Porque o produto está voltando. Lembrar que é uma reação dinâmica. Se eu retiro o reagente, aquele reagente não vai virar tanto produto. Mas o produto está voltando a ser reagente. Tá? Temperatura. Cara, temperatura é um buraco mais embaixo. Você sempre vai ter que olhar uma coisa, que é se minha reação ela é endotérmica ou exotérmica. Se a questão não informar, nem se preocupe com variação de temperatura, tá? Como assim? Se minha reação é endotérmica, ela absorve. Mas, gente, se a reação é reversível, o termo endotérmica, por exemplo, você vai pensar no sentido direto. Se a questão fala que é exotérmica, você vai pensar no sentido direto. Então, se você sabe direto, você vai saber o inverso. O que eu quero que você pense? O que a endotérmica quer fazer? Absorver energia. Ela quer absorver energia. Se a endotérmica quer absorver e eu aumento a temperatura. Gente, se a endotérmica quer absorver e eu aumento a temperatura, eu estou ajudando. Então, você vai gravar assim. O aumento da temperatura faz o quê? Desloca no sentido endotérmico. O que o sentido exotérmico quer fazer? Liberar energia. O sentido exotérmico, liberar energia. Se eu diminuo a temperatura, eu estou ajudando no sentido exo. Então, você sempre vai olhar primeiro se minha reação é endo ou se é exo. Por exemplo, já falei, né? Porque vai consumir o calor adicionado ou repor o calor retirado. Ah, aqui não tem exemplo, mas digamos, eu vou colocar aqui no quadrinho. Digamos que eu tenho o seguinte. Gás hidrogênio mais meio mol do gás oxigênio em equilíbrio com a água. Fechou? E o ΔH aqui é menos, acho que é 13,6. Mas enfim, é negativo. Gente, é negativo no sentido direto. Então, no sentido inverso, é positivo. Então, qual que é a ideia? Se eu aumento a temperatura, aí tu vai pensar, quem que gosta de energia? Aquele lado que quer absorver. O que ela quer absorver? Esse sentido. Então, aumento de temperatura favorece para os reagentes. É isso. É isso, beleza? Não tem complicação. Pressão. A pressão, você vai ter que lembrar de uma coisa. Se você aumenta a pressão no sistema, o volume faz o quê? Diminui. Pronto. Se você aumenta a pressão no sistema, o volume diminui. Lembra disso? Por quê? Gente, se você diminui o volume, os gases vão ficar mais pressionados. Eles vão ficar mais confinados. Eles vão reagir mais rápido. Porém, tem aquele lado que tem mais mols, aquele lado que tem mais moléculas. Aquele vai reagir mais ainda. Então, qual que é a lógica? Se eu aumento a pressão, eu vou deslocar no sentido de menos moléculas. Por quê? Porque aquele lado que tem mais moléculas vai reagir mais rápido e virar o outro. Quem que é o outro? O lado que tem menos. Pronto. Eu lembrava assim, eu pensava naquelas salas, tipo jogos mortais, sabe? As paredes se fechando. E quem que vai estar tranquilo até então? As pessoas menorzinhas. Por quê? Porque elas ocupam menos espaço. Então, quando a gente pensa em aumento de pressão, o volume vai diminuir. Então, quem que vai ser favorecido? O lado que tem menos moléculas. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Quem que vai ser favorecido? O lado com mais moléculas. Pronto. E eu tenho que considerar apenas na perspectiva de sistema gasoso. Beleza? Falei. Exemplo. Ali eu tenho o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, formando o meu N2O4. Aí tu pensa, eu aumento a pressão. Eu estou em equilíbrio. Gente, nos reagentes eu tenho 2 mols. No produto tenho 1. Se eu aumento a pressão, quem é favorecido? O produto.
Porque os dois lados serão pressionados. Se os dois lados serão pressionados, né, porque o sistema único está em equilíbrio, eu vou ter deslocamento para aquele lado que tem menos moléculas. Então, vai deslocar para o menor número de moléculas, nesse caso, o sentido dos produtos. Pronto. É só isso que você vai observar. Rodrigo, e se a questão trouxer uma reação que eu tenho a mesma quantidade de mols? Então, não vai ter deslocamento. Fechou? Não vai ter deslocamento. Agora, esse aqui eu acho importante ainda mais para vestibular tradicional, tá? Efeito do íon comum. Gente, quando falamos de efeito do íon comum, você vai ter dois pontos de vista, que é ou a retirada ou a adição desse íon, beleza? Primeiro, se eu digo que eu tenho ali o HClO, acho que é o ácido hipocloroso, não lembro agora de cabeça. O HClO na minha solução. Se ele é um ácido, ele vai se ionizar em H+, certo? Mais ClO-. Perfeito. Eu tenho minha solução, está em equilíbrio. Agora, se eu pego e falo, opa, eu vou adicionar ácido clorídrico. Gente, se eu adiciono ácido clorídrico, é outro ácido. Se é outro ácido, tem o quê? Hidrogênio. Tecnicamente falando, tu não está adicionando mais hidrogênio na solução que está em equilíbrio? Sim. E se você está adicionando mais hidrogênio, aí você lembra lá da perspectiva de concentração. Onde eu adiciono, favorece o contrário. Então, perceba que aqui eu tenho um íon comum. Por quê? Porque eu estou adicionando hidrogênio. Então, vai favorecer os reagentes. Pronto. Porque vai aumentar hidrogênio, vai aumentar a velocidade inversa, então vai favorecer o reagente. É isso. Essa que é uma das perspectivas principais do efeito do íon comum, beleza? Não lembro se eu coloquei... Ah, agora sim, coloquei sim. Quando falamos íon que reage, cara, é lindo, maravilhoso. Você vai pensar em um caso, água, pronto. Beleza? Exemplo. Também tenho ali o meu ácido, né, HClO, ionizando H+, Cl-. Mas digamos que você adicione uma base forte. O que vai acontecer? Ali eu tenho o hidróxido de sódio, uma base forte. Ela vai se dissociar em Na+, mais OH-. Sempre que você ver hidrogênio livre e hidroxila livre, tu vai ter que pensar instantaneamente. Eles vão reagir. Eles vão reagir. Reagir com o quê? Formando água. Se eles vão formar água, gente, você não vai conseguir, tipo, tirar. Então, praticamente, esse cara vai sair. Esse cara vai sair. Se esse cara vai sair, eu vou diminuir o hidrogênio, então vai diminuir a velocidade de volta. Então, desloca para que sentido? Para o produto. Por quê? Porque lembra que onde eu retiro, favorece o mesmo lado. Se o hidrogênio sai, eu não volto a formar o HClO. Então, se eu retiro o produto, favorece quem? O próprio produto, beleza? Rodrigo, tem algum outro caso importante sobre o íon que reage? Não, o único que cai para vocês é a água. Por exemplo, uma perspectiva comum, bacana de se lembrar, é o esmalte dentário, ele possui uma coisa chamada hidroxiapatita. Ó, hidroxi, tem hidroxila. E ela tem um equilíbrio. Ela tem um equilíbrio de se desmineralizar e se mineralizar. Ela está em equilíbrio. E quem controla o equilíbrio na nossa boca é a nossa saliva. Sabe aquele ditado que consumir bebidas ácidas deixa os dentes amarelos? Justamente por quê? Porque bebida ácida tem hidrogênio. A hidroxiapatita tem hidroxila. Então, a hidroxila vai sair com hidrogênio e eu não consigo remineralizar. Então, vai ter o deslocamento para a desmineralização do esmalte dentário. Beleza? Exemplo, questãozinha no quadro. Olha só. O cheiro característico do peixe é causado por uma substância orgânica denominada metilamina, de fórmula CH3NH2. O caráter básico... Opa, já falou que é uma base. O caráter básico da substância está indicado no seguinte sistema equilíbrio. Aí eu tenho a metilamina mais água, formando o meu CH3NH3 mais IOH-. A sabedoria popular
que, logo após o manuseio do peixe, se usa limão para remover o cheiro que ficou nas mãos. Gente, limão tem ácidos, ácido cítrico, né, o ácido ascórbico. É por quê? Porque a questão diz que isso aqui é um equilíbrio. Se eu vou ter uma substância que é o limão, eu vou ter H+. Se eu vou ter H+, o H+ vai interagir com a hidroxila, aí vai sair hidroxila com hidrogênio. Se vai sair produto, eu vou deslocar pro produto, que é facilitar a formação do meu CH3NH3. Ah, Rodrigo, mas não é o CH3NH3 que tem o odor característico? Não. É o CH3NH2. Fechou? Então, isso aqui é importante lembrar, essa perspectiva. Ou tô voltando sem querer. Falei, ó. O cheiro ruim é do CH3NH2. Sem cheiro é o CH3NH3. Então, se eu vou ter ali o ácido cítrico, por exemplo, que é triprótico, vai interagir o hidrogênio com a hidroxila, formando água, né? Vai diminuir a hidroxila, então vai diminuir o volume de volta. Então, eu vou ter a tendência de deslocar para a direita. Pronto. Essa que é a perspectiva aqui para vocês, tanto do íon comum quanto o íon que reage. Última questãozinha nessa parte. Considere o equilíbrio abaixo, que representa a síntese industrial da amônia. Gás nitrogênio mais 3 mols do gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. ΔH negativo, ou seja, eu sei que é iso. Se é iso, é no direto. Então, é endo no inverso. Para aumentar o rendimento. Gente, toda questão que fala aumentar rendimento é porque eu quero deslocar para a direita. Mas ela ainda disse mais, né? Basta deslocar aqui para a direita. Mas toda vez falar, eu quero que a reação renda. Tá pensando no sentido direto. Fechou? Um aluno propôs os seguintes procedimentos para que isso ocorra. Procedimentos. Aumento da temperatura. Aí vamos lá. A minha reação é isso. Se eu aumento a temperatura, favorece o endo. Então, não vai dar certo. 2. Aumento da pressão. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Favorece qual lado? O lado com menos mols. No produto eu tenho 2 mols, no reagente eu tenho 4. Então, favorece o produto? Favorece. Então, 2 certa. Ó, já não tem 1, né? Então, não pode ser essa, nem essa, nem essa. Ah, tem 2. É a letra A. Mas vamos ver as outras. Adição de mais catalisador. Gente, catalisador nunca altera nem ΔH e nem equilíbrio químico. Ele acelera, mas ele vai acelerar nos dois sentidos, beleza? 4. Remoção da amônia à medida que for formada. Se eu removo a amônia, eu vou remover o produto. E se eu removo o produto, favorece quem? O produto. Onde se remove, favorece o mesmo. Então, nesse caso, letra A, resposta correta em específico, beleza? Aqui tem as explicações de cada ponto. E vamos entrar em equilíbrio iônico, próxima aulinha.